Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar do artigo 901 do Código de Processo Civil. Ele tem alguns incisos, mas a gente vai começar pelo caput para entender melhor. O caput vai falar que a arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Para explicar melhor o caput desse artigo, a gente vai supor, por exemplo, que Pedro arrematou um bem de João. Vamos imaginar que ele arrematou mais de um bem, que é o que traz o artigo quando ele diz que poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução. Então, sendo assim, o artigo ele assegura que a arrematação ela vai constar de auto. Mas o que é auto? Auto nada mais é do que um conjunto das peças que formam um processo judicial ou eventualmente um processo administrativo, e que esse vai ser lavrado, ou seja, firmado por escrito de imediato, na mesma hora. O artigo ele ainda traz a possibilidade de o auto conter mais de um bem penhorado, em mais de uma execução, como eu já falei. Assim, a gente pode supor ainda, por exemplo, que o João ele estava passando por mais de um processo de execução e ele alienou diversos bens e Pedro arrematou todos esses. Então, como prevê o artigo, todos esses bens arrematados eles podem constar no mesmo auto. O artigo ele ainda traz a necessidade da descrição da condição dos bens nos autos. Então, se o Pedro arrematou, por exemplo, um carro que estava batido do João, no auto deve constar que o bem arrematado estava batido, ou seja, estava nessa condição. Agora vamos falar um pouco sobre o primeiro parágrafo. Esse vai falar que a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel com o respectivo mandado de emissão na posse será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Falando um pouco desse parágrafo, continuando no nosso exemplo já dado, quando Pedro ele efetuar o depósito do preço do bem que ele arrematou, ou se ele prestar as garantias de que vai adimplir o arremate, vai ser então expedida uma ordem de entrega do bem, que é o quê? É um documento que vai ordenar a João, que é o indivíduo que alienou o bem, seguindo o nosso exemplo já dado, a entregar o bem para Pedro. Ou ainda pode ser expedida uma carta de arrematação, do bem imóvel nesse caso, que é uma carta que vai assegurar a arrematação dada por Pedro. Se esse for o caso, vai ser também fornecido um mandado de emissão na posse, que é o quê? É um mandado que confere ao interessado, no caso Pedro, a posse de determinado bem a que faz jus e da qual ele está eventualmente privado, que é o nosso caso, que é o Pedro. Ainda cabe a Pedro arcar com o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, como determina ali aquela parte final do parágrafo 1º do artigo 901. Então, essa carta ou essa ordem de entrega, elas só vão ser expedidas depois de que, Pedro pague o valor do arremate que ele deu ou depois de ele prestar as garantias de que ele vai pagar. E 2, de arcar com a comissão do leiloeiro e as despesas da execução. Vamos falar do parágrafo 2º agora, então. Sobre o parágrafo 2º, esse fala que a carta de arrematação conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova do pagamento de imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravames. Então, vamos por partes. O parágrafo 2º, ele traz o que conterá na carta de arrematação, que foi aquela que a gente falou anteriormente. São diversos itens, entre eles a descrição do imóvel, por exemplo, se é uma casa, um carro, ou como esse carro, essa casa eventualmente se encontram, entre outros detalhes. Essa carta ela também tem que fazer referência à matrícula ou à individuação e aos seus registros. O parágrafo ele ainda prevê que deve conter a cópia do auto de arrematação e a prova do pagamento do imposto de transmissão, e que ainda indique eventual ônus real ou gravame que recaiam sobre o bem. Então vamos por partes. O que é matrícula? É um documento responsável por individualizar a propriedade do imóvel. Vai ser tipo um cadastro do bem. Ainda o parágrafo ele traz que deve ter a individuação, que é a simples mencionação ao bem. Ele fala também sobre a cópia do auto de arrematação e sobre o imposto de transmissão. Aqui eu acho importante a gente trazer uma fala do Alexandre de Freitas. Ele fala que percebe-se que fala a lei processual da necessidade da comprovação do pagamento do imposto de transmissão, decorrência lógica do caráter derivado e não originário da aquisição do bem que é adquirido na execução.
Aqui o Alexandre, ele quis falar sobre o imposto de transmissão, no sentido de que esse vai decorrer de um processo de aquisição derivado, que é, por exemplo, o processo de aquisição de um bem por intermédio de um leilão, que é o que a gente está falando aqui, e não um processo originário, que é, por exemplo, ir lá na loja e adquirir o bem diretamente. Nesse sentido, o bem adquirido de Pedro, o exemplo dado lá antes, ele vai ter que ter a carta de arrematação, que deve conter todos os detalhes já falados, que são quais? A descrição do bem e se tem algum eventual gravame ou ônus, a cópia do auto, a comprovação do pagamento de transmissão e ainda vai ter que remeter a matrícula. Enfim, gente, foi isso. Eu espero que tenha ficado claro. Os artigos que tratam sobre alienação são muito importantes. A alienação não é uma coisa que acontece ocasionalmente no processo de execução, pelo contrário, é uma coisa que acontece bastante. E é isso, muito obrigada!